Todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de reflexões, de aprendizado, de reabastecimento das nossas energias, né? Quem não precisa, né? Vai chegando o final do ano, parece que os compromissos, as atribuições, né, no dia a dia vão se intensificando e a gente se vê numa correria que a gente não sabe nem por que a gente está correndo tanto, né? Parece que a mudança do ano, a proximidade do Natal vai fazer uma transformação na nossa vida e na realidade a gente sabe que não é bem por aí. A transformação da nossa vida nós fazemos a cada momento em que nós tomamos a decisão de realmente modificar algo interiormente, né? Então, vir a lugares como essa casa que nos acolhe, faz com que a gente tenha alguns momentos, né, para sentar, respirar, interiorizar, ouvir boas palavras, receber boas energias e dar uma pausa, né, nessa correria, para que a gente possa se reabastecer e voltar mais equilibrado. Então, é sempre um prazer estarmos aqui. Antes de nós começarmos, como sempre, a gente faz algumas divulgações das publicações que são oferecidas gratuitamente pela USE Piracicaba. Nós sempre recomendamos muito esse livro, Fundamentos da Doutrina Espírita, porque é um livro de leitura fácil, porém bastante esclarecedora para aqueles que estão iniciando os seus estudos na doutrina espírita. Temos também aqui o Arauto, que é uma publicação bimestral da USE Piracicaba, com vários artigos interessantes, que na verdade, né, esses artigos eu vejo como uma forma da gente ter um resumo do assunto, mas de maneira a despertar em nós a curiosidade para que a gente busque outras obras e possa se aprofundar a respeito dos temas, né? Então aqui temos Caridade em Pequenas Doses, Viver o Eterno Desafio, são divulgações de romances, tem o Natal de Jesus e a sua contribuição para a família, Das Lutas à Paz. Então tem vários artigos aqui muito interessantes para a nossa leitura. Hoje nós estamos recebendo o nosso querido amigo Sérgio Aguiar com o tema Dai e vos será dado, né? Com certeza vai ser uma reflexão bastante enriquecedora para todos nós e para que possamos começar sempre com os nossos pensamentos unidos no mesmo objetivo, nos colocando de forma receptiva, né, as energias da casa e as palavras do nosso palestrante. Eu convido a todos a cerrarmos os olhos por um instante, agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui, agradecermos pelo nosso dia, agradecermos pela nossa família, pela nossa casa, pelo pão que nós temos à nossa mesa todos os dias e principalmente pela oportunidade de recebermos esses ensinamentos através dos Espíritos que nos esclarecem, que nos mostram o caminho que devemos seguir para que as nossas lutas possam ser menos árduas, para que nós evitemos consequências maiores, né, à frente, a partir das atitudes que tomamos no momento presente. E que assim, quando retornarmos aos nossos lares, levemos conosco as energias aqui recebidas e as lições que o nosso companheiro Sérgio Aguiar irá nos transmitir. Que assim seja. Sérgio. Boa noite, então. Vamos lá? Vocês estão prontos? Lembra da minha regra, tem que sair odiando eu, senão não valeu a palestra, né? Mas a de hoje não é para provocar tanto assim, não. Nós vamos usar então o Lucas 6,38, essa questão de dar e vos será dado, olhando pela interpretação de Emmanuel em cima de alguns livros que a gente coletou aqui. O primeiro deles é o Ceifa de Luz, que ele pede que a gente faça movimentar aquilo que a gente recebe de Deus, nos lembrando que somos usufrutuários, nós somos todos passageiros, né, temporais aqui no planeta, e tudo que existe no planeta, a gente costuma brincar que caixão não tem gaveta. Eu falo tanto isso, qualquer hora alguém vai fazer gaveta para caixão, né? Os egípcios enterravam tesouros, inclusive escravos juntos, para servi-los em outras vidas.
Mas nós já estamos um pouquinho mais avançados com isso. A gente já sabe que não dá para levar nada no âmbito material. A gente leva aquilo que a gente consegue transformar em nós mesmos, porque quem vai e volta é o espírito milenar. O corpo é feito da matéria do planeta. Ao desencarnarmos, a matéria se desagrega e retorna para o planeta de onde ela veio. Nessa hora, aquela reflexão profunda, se a matéria volta para o planeta, tudo que é formado nesse planeta é feito da mesma matéria há milênios. Vocês concordam com isso? Vocês concordam? Se concorda, faz assim que sim. Se não, faz assim que não. Se concorda com isso, significa dizer que todas as cadeiras que aqui estão já foram utilizadas para formar algum corpo. As propriedades das moléculas das cadeiras, alguém pode estar sentado em cima da bisavó, tataravó, né? Porque a molécula, os átomos se desagregam, a molécula vai se desagregando e vai formando novas matérias. Isso significa que a gente não vai levar, como eu mencionei, vai ficar ciclando aqui. Se nós, eventualmente, vamos desempenhar determinados personagens quando encarnamos, às vezes a gente tem aptidões para determinados ramos. Por exemplo, o ramo da ciência. A gente sabe que a ciência, ela foi trazida ao mundo para o progresso humano, certo? E quem trabalha com a ciência tem que estar imbuído desse mesmo objetivo. A ciência tem que servir para benefício de todos. As descobertas vão auxiliar as pessoas a terem um padrão de vida melhor, se a gente pegar há poucos anos atrás, muita coisa não existia. Estou aqui olhando um celular não existia há pouquíssimo tempo atrás. Hoje a gente já não vive mais sem ele, né? Mas há pouco tempo a gente nem sabia o que era isso. Não existia neste plano material. Obviamente já existia a invenção em outras orbes, mas aqui ainda não. A ciência tem que ser utilizada também para combater a ignorância, trazer à luz, haja visto todas as descobertas que nós constantemente temos no planeta. A gente estava falando agora um pouco do Egito, né? Quantas coisas do Egito são descobertas da humanidade anterior, quantas coisas ainda são descobertas no Brasil, que a gente eventualmente não tinha nem noção. Outro aspecto para a gente também refletir muitas pessoas nascem com problemas de raciocínio, não é? Algumas pessoas nascem com problemas, não conseguem eventualmente ter discernimento sobre as coisas, não conseguem colocar o simples raciocínio à tona. Nós que temos o discernimento, também temos que usar esse discernimento a serviço das outras pessoas. Tudo o que sair da nossa boca tem que ser para auxiliar as pessoas. As conclusões que nós tiramos sobre a vida, de preferência, têm que ser utilizadas para auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. O discernimento a gente vai utilizar também para combater a discórdia, para ter mais compaixão, para dar mais equilíbrio. Há também determinadas funções na Terra que nós temos autoridade. E quando temos autoridade, temos que exercer essa autoridade com justiça, com compaixão, para lidar com essa autoridade de modo a beneficiar as pessoas que estão à nossa volta. E se a gente for usufrutuário da fortuna, do dinheiro, também tem que colocar o dinheiro a serviço das outras pessoas, né? Abrir uma empresa, ser empreendedor de alguma forma, para que a gente possa propiciar trabalho para as pessoas. O dinheiro também serve para utilizar, para fazer benevolência de qualquer natureza. O dinheiro foi utilizado para fazer
toda essa casa, toda a reforma, né? Só vocês sabem o sacrifício que teve, né? Para ter uma sede própria, para poder construir. Então o dinheiro também tem que ser colocado a serviço das outras pessoas. Outro aspecto agora que eu queria colocar, falando também sobre essa questão do Emmanuel, a gente vai ter determinados personagens que a gente vai exercer quando a gente estiver atuando. Um personagem pode ser o de professor, outro personagem pode ser de médico, de escritor, outro personagem pode ser aqui no Centro Espírita, por exemplo. Pessoas que têm determinada tendência a lidar com pessoas no seu pior momento, por exemplo, em hospitais. O que nós temos que oferecer? Nós temos uma tendência muito grande quando lidamos com as pessoas no seu pior momento, temos essa tendência da gente achar que o mundo está muito ruim, está muito prejudicado. Não temos? A gente tem uma tendência de abrir o jornal, olhar o jornal e ver, parece que a coisa está andando para trás. Então, quanto mais contato com o lado negativo, maior é a tendência que a gente tem de ser contaminado com ela. Tem uma frase do Caibar Schutter que diz que a gente deve andar pelo mundo sem ser parte desse mundo, né? Sem ser contaminado pelo mundo. Andar pelo mundo sem ser do mundo, sem pertencer a ele. É uma frase emblemática, mas é uma frase que diz para que a gente saiba e tenha noção de que nós somos passageiros no plano terreno e que tudo que a gente fizer aqui, como eu falei, tem que ser utilizado para que nós possamos modificar o nosso padrão moral como espíritos milenares. Então, ninguém consegue ser bom se não ajudar as pessoas no seu momento não tão bom. Acho que essa é a reflexão desse momento. Se eu quero efetivamente ser bom, eu preciso colocar essa bondade em movimento. Eu preciso utilizar as minhas virtudes para que elas possam auxiliar as outras pessoas. Outro aspecto, eu falei aqui de professor. Professor é uma profissão que eventualmente ela às vezes suga bastante a nossa energia, não é? Às vezes a gente é efetivamente bastante sugado por essa energia. E temos que tomar bastante cuidado para que nós não sejamos contaminados pelo ambiente, como eu mencionei agora há pouco. Estamos nos ambientes que a gente vai estar desempenhando esses papéis para que nós possamos influenciar aquele ambiente no lado positivo e não deixar aquele ambiente nos influenciar para o lado negativo, né? Falei agora há pouco essa questão da gente efetivamente ficar reclamando quando a gente está em uma situação mais difícil ou está lidando com pessoas num momento mais ruim. Então, tomar esse cuidado para a gente não influenciar. O religioso que pode eventualmente achar que o mundo parece que está acabando, ele precisa relembrar que ele está no mundo para pregar para as pessoas que estão no seu pior momento. Só vem gente sem problema no centro espírita, não? A gente tem um ditado dentro do centro espírita, né? A gente vem pela dor, a gente fica por amor, mas a gente vem pela dor. A gente gosta e acaba ficando, mas no primeiro momento a gente vem pela dor. Então, assim, o religioso, apesar dele ter uma tendência de achar que o mundo é um antro de perdição, ele precisa lembrar que é nesse mesmo mundo que estão as pessoas que ele precisa trabalhar em prol delas, para que ele possa pregar, para que elas possam melhorar a sua condição.
E um escritor, né? Uma pessoa que eventualmente vai escrever em jornais, vai escrever na internet. Hoje em dia todos nós somos escritores de uma certa forma. Todo mundo aqui tem rede social, utiliza de alguma forma. O WhatsApp também é rede social, né? Todos nós, de certa forma, escrevemos algo ou repassamos algo para que as pessoas possam se utilizar disso. E eventualmente, quando a gente começa a olhar o WhatsApp, quando a gente começa a olhar a rede social, a gente também tem uma tendência a achar que é um antro da perdição, né? Quanta coisa que acontece naquele meio. O WhatsApp da família tem muito rolo, não? Né? Muita briga, muito descontentamento, eventualmente, né? Então tem uma tendência de que há ali um arsenal de discórdia, de intolerância, né? Mas essa mesma profissão de escritor, ou esse mesmo papel que nós desempenhamos quando estamos escrevendo alguma coisa na rede social, é para que sirva, para que o nosso verbo auxilie, para que a gente possa trazer luz, levar às pessoas algo de bom que a gente tem a oferecer. Há quem diga que se a gente não tem nada de bom para oferecer, a gente fica quieto, né? Já se dizia isso quando a gente não tinha nada de bom para falar, ficar quieto. Mas é importantíssimo que a gente não só entre naquela de eu não faço mal, eu não esparramo bobagem. Eu estou esparramando coisa boa? Eu estou falando coisa boa? Se eu não estou espalhando coisa boa, e se eu não estou falando coisa boa, eu estou me abstendo. E o mal predomina quando os bons se omitem. Essa é a reflexão importante aqui, né? A gente só é bom quando a gente ajuda os menos, a quem não está numa situação tão boa. Um escritor, aonde estão os leitores desse escritor? No mundo. Não adianta ele achar que o mundo acabou, que o mundo é ruim. As pessoas que vão consumir o seu conteúdo estão no próprio mundo, elas estão por aí, né? Um pregador, né, um palestrante, por exemplo, trazendo analogia para a gente aqui, quando a gente vai falar diante de um púlpito, numa casa espírita, a gente, via de regra, vai falar sobre o Evangelho, sobre coisas boas, sobre formas diferentes de fazer aquilo que a gente lê, né? E normalmente o palestrante é aquela pessoa que estuda para poder falar, e ela está estudando para ela primeiramente, né? O cristianismo, às vezes alguém fala, nossa, minha vizinha tinha que estar aqui para ouvir isso. Não tinha, se ela não está aqui, ela não tinha que estar. É você quem está, né? E aí é você quem vai ouvir, é você quem vai buscar utilizar para você. Se a reflexão não está importante, não está batendo lá dentro, não tem problema. Um dia pode ser que ela caia de uma forma diferente. Mas o cristianismo, duas coisas acerca do cristianismo. A primeira coisa é que ele tem que sair daqui e vir para cá. Tudo que eu leio no cristianismo, ele tem que transformar o meu coração e se transformar em ação a partir dali. Eu tenho que passar a propagar. O meu objetivo é ser uma pessoa melhor quando eu estou indo para o centro espírita, quando eu estou indo para qualquer local onde o cristianismo está colocado. Então nós temos que buscar melhorarmos. E, incrivelmente, toda vez que a gente foca em melhorar nós mesmos, naturalmente nós melhoramos, nos tornamos pessoas melhores para as pessoas à nossa volta. Não é isso? Eu me torno melhor para mim, porque eu também sou importante, eu também mereço me tornar melhor para mim. Só que ao mesmo tempo eu vou espalhar essas coisas boas para as pessoas que estão à minha volta. Então, eventualmente, a gente pode sim achar que o mundo está perdido, dependendo do canal que a gente coloca, dependendo do jornal que a gente lê, dependendo do artigo,
da mensagem que a gente recebe. Mas o planeta, a gente não pode esquecer que é esse local bendito que serve para que nós possamos reencarnar e levar a termo esse nosso objetivo de perfeição, de buscar a evolução. É aqui que é a escola que a gente vai exercitar tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Então a gente fala que a Terra é um planeta escola. Vocês gostariam de não reencarnar mais, ficar só numa colônia espiritual? Quem gostaria? Levanta a mão, só para eu ver. Ninguém? Ficar numa colônia espiritual de boa, na lagoa? Só tem 3 corajosos que levantou a mão. Seria legal, não seria legal ficar numa colônia espiritual? O ponto é que a gente ainda está qualificado para um planeta de provas e expiações. E as colônias espirituais, elas nada mais são do que postos temporários. A gente vai ficar numa colônia espiritual na órbita do planeta que a gente pertence. Já ouviram alguém falar, normalmente adolescente, eu não pedi para nascer? Né? Pediu. O Espiritismo nos traz a seguinte informação: no complexo Terra, nas dimensões esparramadas do complexo Terra, tem de 4 a 5 vezes mais espíritos do que aqueles que estão encarnados. Nós estamos falando de 24 a 30 bilhões de pessoas circundando, esperando a sua vez para encarnar. Significa dizer que para chegar aqui eu me acotovelei, eu briguei com 3 ou 4 para pegar esse lugar. Então sim, a gente pede, é uma bênção a gente ter um local como a Terra, porque pertencemos a ela, somos espíritos da categoria provas e expiações, espíritos ainda imperfeitos, e o planeta tem tudo aquilo que a gente precisa para exercitar o bem e melhorar como indivíduo. E um dia a gente vai para outro planeta, ou a gente espera esse planeta ir para a regeneração. Eu não sei vocês, eu estou esperando esse aqui, né? Eu não fui daqueles que foi andando antes, eu estou por aqui ainda, estou esperando esse aqui dar uma virada. Se a gente pensa como reencarnacionista, vocês concordam que naturalmente a gente deveria cuidar do meio ambiente? Eu sou reencarnacionista, eu vou voltar, eu tenho que ter lugar para voltar. Significa eu plantar uma árvore que só vai crescer e dar frutos daqui 100 anos, de boa. Dá para pensar assim, né? A gente ainda é um pouco egoísta, mas se a gente pensar como reencarnacionista, a gente está ciclando. De tempos em tempos a gente volta para cá, e é legal voltar para cá e ter um local legal para ficar. Uma árvore para poder sentar embaixo. Só não senta embaixo de pé de jaca, porque cai na cabeça, machuca. Mas fruta pequena está de boa, né? Então, assim, é muito legal a gente respeitar o planeta escola e cuidar para que ele fique cada vez melhor, para que a gente possa voltar e ter um local legal para voltar. Se a gente oferece simpatia para as pessoas à nossa volta, vocês concordam que a gente vai ganhar muita amizade? Vai ganhar algumas pessoas que vão se aproveitar da nossa simpatia também, mas vai ganhar amizade. Uma pessoa simpática normalmente tem bastante gente que gosta dela. Se a gente esparrama gentileza, a gente ganha gentileza de volta, a gente ganha carinho, agradecimento, gratidão pela gentileza que está esparramando. Se a gente tem apreço pelas pessoas à nossa volta, a gente vai ganhar de volta esse apreço, a gente vai ganhar respeito. Se a gente oferece secura, aquela rigidez, o que a gente ganha de volta? Basicamente a mesma coisa, dureza, secura, rigidez. Se a gente oferece espinhos,
a gente vai formar para a gente mesmo um espinheiro, né? Se a gente oferece estímulos ao bem, a gente vai receber de volta alegrias. Se a gente oferece entendimento, a gente vai ganhar de volta entendimento, confiança. Se a gente oferece esforço, como a gente ofereceu aqui para essa casa bendita, o que a gente ganha? Realização. Talvez quando o projeto começou, vocês nem imaginavam que ia dar para chegar um dia e estar aqui. Hoje vocês estão numa casa legal, aonde vocês podem oferecer para que as pessoas venham buscar aquilo que elas estão necessitando. Se a gente oferece amor e fraternidade, que é amor entre irmãos, a gente vai receber também. Essa reflexão é para a gente realmente entender que o planeta ele é muito diverso. Tem tem espírito saindo da animalidade e entrando para o estado hominal, e tem gente prontinho para regeneração. É um planeta muito diverso. Essa é a equação divina. O planeta é feito dessa maneira, de uma forma proposital. Aqui a gente tem gente que a gente pode ajudar. Aqui a gente tem gente que pode nos ajudar. Aqui eu tenho oportunidade de balsamizar uma ferida que eu causei em encarnações anteriores. Aqui eu posso cuidar de um espírito que tem um problema intelectual que eventualmente eu ajudei a abortar numa encarnação anterior. Aqui eu vou cuidar de um filho que tem um problema intelectual que eventualmente eu matei com um tiro numa encarnação anterior. N alternativas e possibilidades. A gente não sabe a nossa história. E tem uma coisa que eu gosto de contar, de vez em quando eu uso a mesma coisa nas palestras para reflexão, que é importante quando eu falo de ser reencarnacionista. Qual que é o plano de Deus para esse mundo? Todo mundo gosta da mamãe? Mesmo que já tenha desencarnado, gosta da mamãe? Todo mundo ama? Levanta a mão se ama a mamãe. Aí, todo mundo ama a mamãe. Que legal. Qual mamãe vocês amam? Dessa encarnação? É? Quantas mamães vocês já tiveram? Vocês sabem, não? Muitas, né? Muitas mamães. E na época, provavelmente a gente também amou e achou que a gente não podia viver sem ela. A mamãe da gente, a mamãe da gente de uma encarnação anterior não pode estar aqui debaixo do mesmo teto nesse momento, se somos todos reencarnantes do mesmo planeta. O papai, a mamãe, o irmão que a gente ama tanto não pode estar nessa chuva, nesse frio, eventualmente deitado, sem teto. A mamãe que a gente queria tanto, achava que a gente não ia viver sem ela, agora está vivendo sem teto, como espírito errante. É um ponto de reflexão importante como reencarnacionista, que o plano de Deus para a gente é chegar a um momento onde todo mundo se ama. Porque nós vamos fazendo laços materiais, e esses laços materiais vão se tornando laços espirituais. Aí eles vão se consolidando. E aí eu vou reencarnando de novo, múltiplas vezes, às vezes com os mesmos espíritos, outras tantas vezes com novos espíritos do nosso convívio, que é mais ou menos o que eu falei, né? 25 bilhões, 30 bilhões, que ficam se revezando. Lá na frente a gente já reencarnou 2, 3 vezes com a mesma pessoa. 4, 5, 10, sei lá. Vocês também são igual ao Raul Seixas, não? Nasceram há 10 mil anos atrás? Quantas mamães e papais, quantas crianças nós geramos para esse mundo? Quantas pessoas nós achávamos que nós podíamos viver sem? E hoje a gente não tem nem noção que está vivendo sem, mas eventualmente a gente não tem nem noção que está vivendo com ela de novo. E eventualmente ela passa por nós pela rua e a gente não para dar um
um sorriso, para olhar no olho, porque dizem que os olhos são o espelho da alma, né? Olhar no olho é uma garantia eventual da gente reconhecer alguém de outras eras. Então a gente pode sim espalhar o amor à vontade, como Jesus nos ensinou, porque vai haver um tempo onde todo mundo se ama. Todo mundo que está aqui se ama. E aí a terra está virando para a regeneração. E a gente chega lá e olha surpreso um para o outro. Oh, você está aqui, né? Que legal. Eu achei que eu ia estar no inferno e você no céu, mas nós estamos aqui juntos. E aí a gente se conclama e a gente vai para uma nova etapa, porque o planeta de regeneração não é a última etapa, ainda tem algumas etapas a mais. Então assim, a gente vai espalhando amor, a gente vai espalhando boa vontade, a gente vai espalhando o melhor de nós, a cada tempo. 3 perguntas a gente precisa fazer para ver se a gente está fazendo isso que eu falei agora, de espalhar o bem. O que eu faço, como que eu faço e por que eu faço? São 3 reflexões importantes. Olhar as minhas intenções. O porquê que eu estou fazendo as coisas? Eu estou querendo algo na contrapartida? Eu estou fazendo por algum tipo de interesse? Como é que está a minha relação com Deus? É uma relação de amor incondicional, como Jesus disse? Ou vocês, como eu, de vez em quando brigam com Ele porque Ele não dá aquilo que a gente quer? Já brigaram com Deus? Precisa brigar de vez em quando. Às vezes a gente fica apático. Às vezes a gente fica bravo com Deus porque Ele não está dando aquilo que a gente acha que precisa. E aí de vez em quando a gente precisa sair da apatia e dar um chacoalhão. Sabe aquela rodar baiana? A gente precisa rodar a baiana. E aí a gente geralmente, o melhor lugar para fazer isso é no chuveiro. Porque a gente não paga de louco. A gente, embaixo do chuveiro, briga com Deus e depois faz a paz. Imediatamente a gente recebe uma descarga energética muito legal, mas é preciso sair da apatia. Às vezes a gente obedece a Deus, e não foi o que Jesus pediu para nós. Não é ser obediente, temente a Deus. A gente temia o Deus de Moisés. O Deus de Jesus não é para temer, o Deus de Jesus é para amar. É para amar de forma incondicional, porque Ele nos ama de forma incondicional. Ele não nos pede nada para que nos ame. Da mesma forma, devemos nos relacionar com Ele. Quando eu era católico, quem daqui também era católico? Pode levantar a mão, sem medo de ser feliz. Quando a gente era católico, na Semana Santa, rolava um sacrifíciozinho, um sofrimentozinho qualquer, não? Mesmo que seja não comer alguma coisa que a gente gosta, rolava alguma coisinha. Pirapora a pé não, né? Mas assim, alguma coisa rolava. Rolava um subir de joelho, degrau, alguma coisa assim. Eu estou dizendo não estou fazendo críticas à religião, mas eu estou dizendo que aí existe uma questão de troca, que não é legal. Existe uma questão assim, promessa. Eu vou fazer promessa para alguma coisa. Eu estou barganhando com Deus. Eu não preciso fazer promessa, basta eu pedir. Aquilo que eu posso receber, eu vou receber na hora. Aquilo que eu não recebia, porque eu não podia receber, porque podia me atrapalhar a encarnação. Eu, por exemplo, já sei que não adianta pedir dinheiro, senão eu gasto muito. E fico sem ele. Não adianta jogar na loteria, porque não vai ganhar, né? Se tem dedinho podre, não vai ganhar, porque vai enfiar o pé na jaca, como a gente fala, né? Não pode ter dinheiro que já estraga. E se a gente pedir paciência para Deus, Deus dá o que para nós? Um monte de chato para testar a nossa paciência, né? Para ver o quão bom a gente está para essa reflexão acontecer. Bom, está quase acabando o meu tempo aqui, né?
Mas a reflexão da noite, nessa questão do dar e vos será dado, algumas brincadeiras, obviamente, mas para a gente refletir o seguinte: esse não é um mundo onde a gente veio para ficar. Esse é um mundo que a gente veio de forma transitória. A gente passa uma temporada aqui, passa uma temporada no plano espiritual, enquanto pertence ao planeta, e o pertencer ao planeta significa ser da mesma categoria que o planeta é. Se eu sou um espírito inferior que estou no gênero de provas e expiações, eu estou habitando um planeta de provas e expiações até que eu mude de fase, igual um videogame, né? Mudei de fase, vou para outro planeta, até que eventualmente esse planeta também vai fazer isso. Algumas pessoas já saíram do planeta por não pertencer mais a ele, seja por já estar adiantado, por regeneração. Só que a gente também já sabe que tem pessoas saindo porque não pertencem mais a esse planeta. Pessoas que estão muito recalcitrantes no mal já estão abandonando o planeta. Vocês não estão vendo árvore, disco voador descer? Não precisa, né? Basta morrer. Morre, vai para o plano espiritual, de lá é levado para outro lugar. Simples assim. Se tem alguém esperando disco voador, eu vou partir seu coração, né? Não precisa. A gente morre, desencarna, né? E vai para o plano espiritual, de lá eles nos levam para outros lugares. Então, assim, importantíssimo a gente refletir, como eu mencionei. Por ser um planeta transitório, temos que aproveitar bastante quando a gente reencarna no planeta. Porque se a gente ficar retardatário e o planeta tem que evoluir, a gente eventualmente vai para outro lugar. Não vai ficar mais nesse planeta. E não é uma ameaça, na verdade, né? Todo mundo que está aqui, vocês concordam comigo que vocês podiam estar matando, podiam estar roubando, mas vocês estão aqui numa terça-feira, 8 e pouco da noite, assistindo uma palestra no Centro Espírita? Vocês concordam comigo que vocês então são regenerandos? O que é um regenerando? Não é alguém que está regenerado, é alguém que está a caminho da regeneração. É alguém que não tem o mal como primeira opção. De vez em quando a gente erra, de vez em quando a gente erra. Mas a gente não tem mais o mal como primeira opção. Se tivesse, a gente não estava aqui. A gente estava fazendo arruaça na rua, conectado com um ambiente propício daquilo que a gente gosta, da vibração que a gente gosta. Se a gente está aqui, é porque a gente está a caminho da regeneração. A gente está buscando melhorar como indivíduo e a gente está, de certa forma, fazendo a nossa parte, buscando essa melhora moral que a gente tanto busca. Então, para fechar, mais essa questão de perceber, começar a ligar a nossa percepção, aquilo que eu falei, somos reencarnantes, reencarnacionistas. Por ser reencarnacionistas, já estivemos aqui algumas vezes, formamos famílias e tem espíritos à nossa volta que a gente gosta muito. Basta a gente circular por aí que a gente vai encontrar muita gente, que inclusive a gente tem mais afinidade do que pessoas da nossa própria família. Porque na família tem espíritos que se gostam, mas também obrigatoriamente tem espíritos que não se gostam. E o propósito não é um só, não é que Deus gosta de barraco. Ele gosta da gente. Então ele gosta duas pessoas que não se gostam juntas, para que elas, com o véu da carne, com o véu do esquecimento, possam aprender a olhar o lado bom do outro. Cunhado pode? Pode também. Sogra é parente também. Está tudo na conta, né? Está tudo valendo. É ampliar o leque. Quanto mais amor a gente espalhar, quanto mais gente a gente congregar
para a família espiritual, mais a gente está cumprindo esse mandamento de Deus, que é: o amor é a única religião, é o amor que elimina todos os pecados do mundo, é o amor que nos une, e a gente vai reencarnando para aprender a amar. Esse é o nosso propósito, a gente reencarna para aprender a amar. Obrigado. Quer que faça um fechamento? Então vamos fazer um fechamento. Então vamos nos tranquilizando. Esse é aquele momento que nós elevamos os nossos pensamentos e também o nosso coração ao alto, mentalizando a figura de Jesus, mas não a figura na cruz, não a Jesus durante a via da paixão, que denota sofrimento, que denota o pior momento da humanidade. Pensemos num Jesus caminhando às margens do Rio Jordão, caminhando aqui conosco, em pleno século XXI, lado a lado, sendo Ele a pessoa que mais nos conhece, porque conhece o nosso íntimo, sabe de todas as nossas oportunidades para melhorar como indivíduo, conhece todas as nossas vitórias e celebra cada uma delas. Pense em Jesus como aquele amigo íntimo que você pode contar qualquer coisa para Ele, sem medo de que um raio caia na sua cabeça. Pense em Jesus como alguém que você pode chamar em qualquer apuro que você tenha. Pense em Jesus que, como uma mãe, te carrega no colo todas as vezes que você se sentir pequeno, impotente, que você se sentir a pior pessoa do mundo. Pense em Jesus como teu espelho, a marca da divindade, alguém que passou por tudo o que você passou e hoje goza da perfeição, tem um estado íntimo de interação com Deus. E que Ele seja o teu espelho para você olhar para Ele toda vez que você se sentir invisível. Pense em Jesus quando você estiver aflito e quando você estiver indo para um lugar em que você acha que não está preparado para esse lugar. Pense em Jesus para qualquer jornada que você vai iniciar, mesmo que você ache que esteja sozinho, e Ele vai estar ao teu lado. Dê a mão para Ele, convide para Ele entrar na tua casa, apresente Ele para os seus familiares. Tenha Jesus como alguém conhecido, não distante, alguém próximo, alguém que você pode evocar a qualquer momento. E Ele está em qualquer lugar, em todos os lugares à nossa volta, para nos permitir ser aquilo que a gente consegue ser. E quando a gente errar, não foge dele, não abaixa a cabeça, não vira as costas para ele, pede perdão e abraça e vá para os braços dele para que ele possa te acolher, para que ele possa fazer você perceber que você também é um filho amado de Deus. Afinal, Jesus é esse irmão que está conosco em todos os nossos momentos. Basta que nós possamos olhar para Ele e pedir para que Ele possa interceder em nossas vidas. Que nós possamos, ao retornar aos nossos lares, retornar com muita serenidade, com muita tranquilidade, fazendo valer o Evangelho, refletindo sobre as lições da noite. Quem ainda fica na casa, que fique com a paz de Cristo, em silêncio, em harmonia, buscando a reflexão, buscando a oração, para benefício de todos aqueles que aqui também estarão. Que assim seja.